Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo que eu demorei muito para gravar, muito mesmo, mas é um vídeo extremamente importante para aqueles que têm furão ou querem ter. E são coisas que ninguém te conta sobre os furões. Bom, como o título do vídeo já diz, o Spock está doente. Hoje estou de boa em falar isso. Eu já tentei gravar esse vídeo mais de 5 vezes, eu tenho 5 vezes esse vídeo gravado, mas não achei que nenhuma ficou boa. Todas as vezes eu me emocionei, mas agora que tô... Ai, meu Deus. Bom, vamos logo ao assunto. O Spock tem uma doença que não tem cura. A gente descobriu isso há 3 anos atrás. Logo quando a gente pegou ele tinha 3 meses de idade. Foi logo no começo do ano quando a gente pegou ele, no começo de 2016. E no final do ano, no mês 8, foi quando ele começou a ter as primeiras crises dele. E em 2017 foi quando a gente confirmou a doença dele e até hoje ele tá em tratamento. Só pra avisar, não vou conseguir ficar o vídeo inteiro com ele no colo, vou deixar ele solto. Mas é muito importante que você assista esse vídeo inteiro pra você ter as informações certinhas do que furões podem ter, tá? Fala um oizinho pra turma, dá um beijinho. Fala oi, pessoal. Eu tô bem, tá? Pra quem perguntou. Eu só tô dodóizinho, mas a gente tá cuidando muito bem dele. O Spock tem uma doença chamada Inflammatory Bowel Disease, que é uma inflamação, tipo uma úlcera, que ele tem no intestino. E essa doença é uma doença autoimune, e é por isso que não tem cura, porque o organismo ataca ele próprio. Então, é bem complicado. Deixa eu contar como que tudo isso começou. No final do ano de 2016, o Spock tava solto em casa, de boa, igual a gente sempre deixa. E de repente ele começou a ficar desesperado, começou a vomitar um tom alaranjado. Depois ele começou a vomitar sangue. A gente ficou desesperado. Eu já achei que ele tinha comido alguma coisa, apesar de eu passar aspirador todos os dias em casa, nunca se sabe, né, se ele achou alguma coisa, não sei. Como era recente que a gente tava com eles, e eu já sabia que o furão, quando tá demonstrando algum sintoma de alguma coisa, se ele tiver doente, a gente já sabe que o estado tá muito avançado da doença. Então, quando a gente viu ele passando mal, a gente ficou desesperado. Pegamos o carro, isso era de madrugada, era uma e pouco da manhã. Pegou o carro e levou ele correndo pra emergência, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Porque ele tava vomitando sangue. Imagina o desespero, né? Chegando lá, a gente falou, não sei, a gente não sabe se ele comeu alguma coisa, não sei o quê. E aí fizeram uma radiografia, fizeram exames e tal, e não deu absolutamente nada. Bom, gente, só pra constar, nessa brincadeira de levar ele de madrugada na emergência, ficou $600 só pra fazer um exame. Ok. Vou tentar resumir a história aqui para o vídeo não ficar muito longo, porque eu quero passar a informação mais importante mesmo. Então assista até o final que eu vou explicar por que esse vídeo é importante pra você. Não deu nada nos exames. Ela falou assim, provavelmente ele comeu alguma coisa e já vomitou e ficou por isso mesmo. Não deu uma semana, ele começou a ter essa crise de novo. Começou a vomitar sangue, ficar desesperado. E aí ele não começou a não comer direito, não beber direito, fazia cocô com sangue também, era vomitar e cocô com sangue, os dois. E aí a gente começou a ficar muito preocupados, levamos ele no veterinário, fizemos exame de sangue, exame de fezes, não dava nada. Apenas que havia sangue nas fezes, havia sangue e que ele estava muito desidratado e desnutrido. Ele começou a tomar um remédio para cobrir o estômago, porque se ele tava vomitando sangue, estava acontecendo alguma coisa que estava machucando o estômago dele, então ele tomava sempre esse remédio toda vez que ele vomitava, tomava um antibiótico e tomava uma papinha de nutrição e também uma injeção que dava aqui nas costas dele, que era de desidratação. E todo dia eu tinha que dar água na seringa, papinha na seringa,
E foi um desespero só, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente sabia que ele não estava bem e foi complicado. Então, aí mais uma informação de furões. Quando ele tá com o narizinho e a boquinha vermelha, significa que ele tá super desidratado. Eu vou deixar uma imagem aqui do Spock com o narizinho, o focinho vermelho, que é quando ele tava desidratado, a gente não sabia. O Spock ficava muito mole quando ele tinha essas crises, ele não queria comer, ele não queria beber, ele não queria fazer nada, e parecia que ele tava com muita dor e, tipo, a gente sofria todo mundo junto. E eu vou mostrar um vídeo agora que foi, assim, meu coração partiu no meio e eu achei que o Spock tava indo embora. Que foi quando ele teve mais uma dessas crises. A gente já tinha feito o exame 2 vezes, não tinha dado nada. Aí ele teve essa crise pela 3ª vez e foi uma muito ruim. E a veterinária falou, quando ele tiver de novo, não tem o que fazer. A gente já fez todos os exames, você tem que dar esses remédios para ele e pronto. E se ele tiver de novo, você faz esse procedimento e você traz aqui a gente de novo que a gente vai ver algum outro tipo de exame que a gente pode fazer para descobrir outros tipos de doença. Tá aí tudo bem. Aí ele teve a crise de novo. Olha quem apareceu aqui. Aí ele teve essa crise de novo. E eu vou deixar o vídeo aqui de como ele ficou. Que eu falei que eu fiquei desesperada. O que acontece? O Flash começou a perceber que ele tava ruim. Ele subia em cima do Spock e parecia que tava fazendo uma massagem cardíaca. Gente, quem souber alguma coisa de animal, me explica o que ele tava fazendo, mas ele começava a fazer umas massagens assim na barriga dele, tipo tentando acordar o Spock. Eu falei, ele tá morrendo. Ele vai morrer. É só isso que passava na minha cabeça. Eu chorava, desesperada, e não adiantava levar no veterinário, nada, só esperar passar. Esperar pelo melhor. Todo mundo que eu mandei o vídeo falou assim, ó, espera pelo pior porque tá parecendo que ele vai morrer. Então você imagina como que eu não fiquei, né? Essa coisinha aqui. Que deu um susto na mãe. Deu um susto em todo mundo, né? Bom, passando esse episódio, eu levei ele novamente no veterinário. E daí foi quando eu falei que ele teve de novo a crise. Aí a veterinária já olhou com aquela cara assim, tipo assim, 1 vez, 2 vezes, pode ser alguma coisa que ele comeu, não sei o que. Ah, lembrei. Na 2ª vez, ela pediu pra eu trocar o tipo de ração, que poderia ser alguma reação alérgica à ração deles. Então eu usava uma da Supreme e eu troquei uma pra da Marshalls. Troquei a ração. Aí ficou mais de 1 semana sem ter essa crise. É isso que eu lembro. Aí eu falei, pode ser a ração. Só que ele teve a crise de novo. E aí quando a gente levou no veterinário, a veterinária já tava com uma cara meio assim, eu falei... A veterinária me deu 2 opções. Ela falou assim, olha, como a gente já tentou isso, aquilo, já deu esse remédio, esse, aquele, já fez esse exame, e ele continua tendo essas crises, existem 2 doenças que têm os mesmos sintomas. E ela falou, as 2 são doenças graves. Ela falou, ou ele tá com a Inflammatory Bowel Disease, ou ele tá com câncer. Aí ela falou assim, o único jeito de descobrir qual das doenças ele tá é fazendo uma biópsia, é isso? Biópsia? E era um exame caríssimo, coisas de milhares de dólares e muito arriscado, porque o Spock estava super fragilizado, ele tem um porte pequeno, por ser um furão, ele tem o peso um pouquinho abaixo, ele é pequenininho, magrelinho, sensível, poderia ser muito arriscado. E era o único jeito de descobrir que tipo de doença ele tinha. E aí, eu implorando se não tinha algum outro jeito da gente fazer, não sei o que, ela falou assim, olha, é o seguinte, as 2 doenças não tem cura. Só que uma tem tratamento. Se for câncer, ele vai ser cuidado até chegar o dia dele. Até ele morrer, ela falou assim. E a inflammatory disease, pode ser que ele viva a vida inteira dele, pode ser que ele viva mais 4 anos, mais 2 anos, mais 2 meses ou mais 2 dias. Depois de muito conversar, a gente optou por quê? Tratar como se fosse inflammatory bowel disease. O remédio
era diferente, ou seja, se o remédio fizesse... E não ia fazer mal se ele tivesse estado tomando esse remédio, porque de qualquer forma ia ajudar um pouco no seja lá o que for que ele tivesse. Então, a gente optou por dar o remédio da Inflammatory Bowel Disease e ver se vai estabilizar a doença dele. Se estabilizar, ele tinha Inflammatory Bowel Disease. Se não acontecer nada, ele estava com câncer. E aí a gente resolveu optar por esse tratamento e esperar pelo melhor. E aí ele começou o tratamento, é um tratamento complicado, de remedinho, ele tem que tomar todos os dias pro resto da vida dele. E aí é todo um processo de introdução do remédio, primeiro você dá todos os dias, depois você dá um dia sim, um dia não, depois a cada 3 dias, você tem que ir testando qual frequência dá menos crises nele. E nesse processo ele foi tendo crises ainda, e a gente falou, eu acho que ele tá com câncer, e nesse momento eu já não conseguia passar, tipo, felicidade pra ele, sabe? Todo dia que eu pegava ele eu chorava, eu ficava triste, eu não conseguia brincar com ele, eu já imaginava que o bichinho tava morto, entendeu? Que foi um erro muito grande meu, mas não teve controle, sabe? Eu fiquei muito triste, muito abalada, todos os dias eu achava que era o dia dele, que ele ia morrer, e eu não conseguia aproveitar mais o tempo dele, sabe? Graças a Deus, depois de não sei quanto tempo dando remédio, a gente descobriu a frequência certa do remédio dele, e graças a Deus ele nunca mais teve crise, já faz mais de 1 ano que ele não tá tendo crises mais. Ele tá super bem, ele voltou a se alimentar, ele tá bebendo água, ele tá brincando, ele tá super saudável. A gente leva ele com frequência no veterinário, ele tá ganhando peso, ele tá crescendo, ele tá super bem. Ou seja, era dos piores, o menos pior, graças a Deus. E pelo menos ele tem tratamento. E agora, com essa consciência, todo dia eu tento dar o melhor da vida deles. Gente, assim, eu já cuido muito bem dos meus furões, sabe? De qualquer forma. Mas agora que eu sei que ele amanhã pode não estar mais aqui, eu tento tomar o maior cuidado de não estar triste perto dele, brincar com ele com a mesma alegria que eu brincava sem saber da doença dele, sabe? Então, ter mais essa consciência de, tipo assim, eu estou dando o meu melhor pra ele. Eu tô dando a melhor vida que ele pode ter. Se chegar o dia dele, tudo bem. Mas ele teve o melhor que ele pôde, entendeu? Que eu sei que eu cuidei muito bem dele. Enfim. Chegando finalmente ao que eu queria falar nesse vídeo. Depois de todo esse drama, eu descobri que furões são extremamente propícios a terem doenças gastrointestinais. Então, assim, tem uma porcentagem muito, muito alta de que furão vai ter algum tipo de doença gastrointestinal na vida. Existem vários tipos de doença. Eu descobri que toda vez que eu ia no veterinário, também tinha um furão com algum tipo de doença gastrointestinal. Isso foi a veterinária que me falou. Depois eu pesquisei melhor na internet. Eu vi quais tipos de doença pode... Câncer em furão é muito comum, por incrível que pareça. Coisa que a gente não imagina quando a gente vai ter um bichinho desse, certo? A gente não imagina disso com animal nenhum. Por isso que eu vou redobrar a atenção aqui para, se vocês já têm o furão, levar com frequência no veterinário e fazer exames de rotina. 2, ser muito cuidadoso e ter a alimentação restrita que eles têm. Não dá comida de outro animal, não é comida de furão. Não dá fruta, não dá legume, ele come só ração. Porque qualquer outro tipo de alimento que você dá pode desencadear algum tipo de doença nele. Isso é sério. Então, prestar muita atenção com isso também. E o Flash tá super bem, super saudável, graças a Deus não tem nada, tá? E o Spock também tá super bem agora, tá sendo tratado.
Então, gente, eu acho que eu passei o recado que eu queria dar nesse vídeo. Resumi bastante a história dele, mas é mais para dar um alerta mesmo a quem quer ter furão ou a quem tem já, para prestar bastante atenção nessas coisas, tá bom? Então, gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal, me deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida para que eu possa responder, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!